Já pensou como uma chama acesa há mais de um século, em um lugar simples de Belém do Pará, se transformou em um dos maiores movimentos de fé da América Latina? Essa é a história da Assembleia de Deus no Brasil, um fogo que atravessou gerações. No início do século XX, o Brasil era uma nação em plena ebulição. As cidades cresciam, as ferrovias cortavam o país e, em meio a tudo isso, a busca por uma identidade espiritual era intensa. Foi nesse cenário que dois jovens missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, sentiram um chamado que mudaria suas vidas e a história de um país inteiro. Tudo começou em 1910, em Chicago, nos Estados Unidos. Em cultos cheios de fervor, Wingren e Berg foram impactados por uma nova experiência espiritual: o batismo com o Espírito Santo. Naquele momento, eles receberam uma direção divina para uma terra distante e desconhecida, o Brasil. Sem saber o idioma, com poucos recursos, mas com o coração transbordando de fé, eles embarcaram em uma jornada que parecia impossível. Em 19 de novembro de 1910, o navio Clement atracou no porto de Belém. A cidade, com seu calor e sua gente, foi o primeiro palco da missão. Wingren e Berg começaram a frequentar uma pequena igreja batista, onde, com ousadia, passaram a pregar sobre o poder do Espírito Santo. A mensagem era nova, poderosa, e, como era de se esperar, gerou um grande mover espiritual, mas também controvérsias e resistência. A tensão cresceu, e o grupo que abraçou a nova doutrina pentecostal se viu diante de uma decisão histórica. Em 18 de junho de 1911, após noites de oração e experiências marcantes com Deus, um pequeno grupo de 18 pessoas se reuniu em uma casa simples, na Travessa 14 de Março, e fundou uma nova congregação. Ali, movida por um fogo espiritual contagiante, nascia a Assembleia de Deus no Brasil. Os primeiros anos foram uma prova de fogo, literalmente. O novo movimento era frequentemente chamado de seita. Críticas, perseguições e dificuldades financeiras eram parte do dia a dia. Mas a fé daquele pequeno rebanho era inabalável. Suas reuniões eram marcadas por cânticos vibrantes, orações fervorosas e testemunhos de curas e milagres que fortaleciam a todos. Aos poucos, aquela mensagem que começou em Belém começou a se espalhar por todo o norte e nordeste, de cidade em cidade. Nas décadas de 30 e 40, a expansão ganhou um ritmo impressionante. Homens e mulheres de fé, verdadeiros pioneiros, viajavam pelo Brasil de todas as formas possíveis, a cavalo, de barco e até mesmo a pé. Eles desbravaram o sertão e as grandes cidades, levando a mensagem pentecostal aos lugares mais distantes. Igrejas começaram a surgir em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e logo chegaram aos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. A semente plantada em Belém estava se tornando uma grande árvore. Mas qual era o segredo por trás de um crescimento tão rápido? A simplicidade. A mensagem era clara e acessível a todos. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Os cultos aconteciam em salões alugados, garagens e casas de família. A música, com instrumentos simples como violão e sanfona, tocava a alma do povo. A ênfase na experiência pessoal com Deus fazia da Assembleia um movimento vivo e próximo das pessoas. Cada crente era incentivado a ser um missionário, a compartilhar sua fé onde quer que estivesse. Com o passar das décadas, a Assembleia de Deus foi muito além dos templos. Ela se tornou uma força que impactou a cultura e a sociedade brasileira. A igreja criou rádios que levavam a palavra a milhões de lares, fundou jornais, escolas e inúmeros projetos sociais. Pastores e membros se tornaram líderes em suas comunidades, levando não apenas a fé, mas também esperança, educação e assistência aos mais necessitados, transformando vidas de forma integral. Chegamos à era moderna
E a Assembleia de Deus, agora com milhões de membros espalhados por quase todos os municípios do Brasil, entrou em uma nova fase. A igreja abraçou as novas tecnologias para pregar o Evangelho, ampliou sua presença nas mídias digitais e continuou a cumprir sua vocação missionária, enviando obreiros para dezenas de países ao redor do mundo. O fogo que começou em 1911 agora aquecia corações nos 5 continentes. Hoje, a Assembleia de Deus no Brasil é um gigante, mas um gigante com muitas faces. Ela é formada por diversas convenções e ministérios, cada um com suas particularidades e formas de administrar. No entanto, apesar dessa diversidade, a unidade é encontrada no propósito central que todos compartilham: pregar o Evangelho de Cristo e anunciar a mensagem pentecostal que deu origem a tudo. Mais de um século depois, olhamos para trás e vemos uma jornada extraordinária. Aquela pequena chama, acesa com coragem em um bairro de Belém, se tornou uma fogueira que ilumina todo o Brasil. A história da Assembleia de Deus é um testemunho vivo de fé, perseverança e do poder de Deus. Hoje, milhões de brasileiros, de todas as idades e classes sociais, louvam a Deus sob esse mesmo nome, mantendo vivo o legado e provando que aquele fogo que começou em 1911 jamais se apagou. Se essa história de fé e superação tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado. Obrigado por assistir e até a próxima.